Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos nesta manhã. Bom dia, que Deus abençoe sua vida, sua casa, que Deus abençoe a sua família, sejam muito bem-vindos nessa programação. Estamos começando o nosso Bom Dia com a GV, um programa que tem como objetivo trazer luz e paz ao seu coração. A apresentação desse programa é comigo, Rodrigo Rodrigues, que tenho o prazer de estar com vocês todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, trazendo uma palavra de fé para animar o seu dia. Seja muito bem-vindo nesta programação. Esta manhã nós temos um tema muito relevante para a sua vida. Falaremos sobre Ele não se esqueceu de você. Obviamente estamos falando sobre o próprio Deus. Deus não se esqueceu de você. Se eu fosse você, já curtia, compartilhasse, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que todas as manhãs Deus tem uma palavra relevante para a sua vida. O texto que nós vamos ler está registrado, eu faço menção esta manhã, registrado no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 49. Abra sua Bíblia se você puder, Isaías capítulo 49, versículo de número 15. É isso mesmo, Isaías 49, versículo 15. Olha só o que diz a palavra do Eterno. Diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Todavia, se essa se esquecer, eu, o Senhor, não esquecerei de vós. Uau! Olha que palavra poderosa que o profeta está compartilhando conosco. Ele está dizendo que Deus jamais esquecerá dos seus filhos, ainda que você pensa que Deus te abandonou, porque tem situações em nossa vida, há certos momentos em que parece que os nossos sonhos ficam distantes, inatingíveis. Parece que os nossos problemas nos sufocam, que as circunstâncias da vida nos deixem apavorados. Mas quando o profeta está falando que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, ele não está falando daquela mãe. O original não é a mãe que esquece de dar alimento para o seu filho, tampouco a mãe que esquece de amamentar o seu filho no seu peito. Não, ele não está falando disso. O original está dizendo, ainda que uma mãe esqueça que um dia gerou uma criança. Perceba que nenhuma mãe, em hipótese alguma, jamais esquecerá que um dia gerou uma criança, gerou um filho. Até porque o seu corpo ele é transformado, né? Uma mãe jamais esquecerá aquele momento das contrações, esquecerá o momento em que o filho, né, deu o primeiro choro, que houve o parto. É quase que impossível uma mãe esquecer esse momento, uma mãe esquecer que um dia gerou uma criança. Mas o profeta está dizendo que ainda, ele está mensurando o tamanho, ele está dando um tamanho, ele está dando uma dimensão para esse tamanho. Ele está dizendo, ainda que essa esqueça, que é quase que impossível uma mãe esquecer o filho que gera, mas ele está dizendo, ainda que essa esqueça, todavia, o Senhor não esquecerá de vós. Ou seja, você está no memorial de Deus, você está na lembrança de Deus. Ainda que a circunstância seja desfavorável, ainda que a circunstância pareça que Deus te abandonou, que Deus está em silêncio, que Deus não fala, que Deus não responde, que Deus se esqueceu, que Deus te abandonou, jamais, em tempo algum, Deus esquecerá de você. Porque Ele não é um Deus que relapso. Deus não é um Deus esquecido. Deus não é um Deus que sofre de amnésia. Deus é Deus. E Ele jamais esquecerá que você é seu filho. Ele jamais esquecerá que você necessita do cuidado, do amor, do poder. Ele jamais esquecerá que você é dependente dele, assim como um bebê é dependente da sua mãe para se amamentar, para quando tiver cólicas, né, a mãe ali com cuidado, com zelo, ajudá-lo, auxiliá-lo, aliviar a sua dor.
né? Uma mãe, quando o filho está ainda pequeno, a mãe tem todo o zelo de quando está frio, aquecê-lo, de quando está calor, trazer um pouco de aconchego, um pouco de afago, né? Então, Deus está se comparando a esse amor. Deus está se comparando a essa dimensão, mas Ele está dizendo, ainda que essa mãe esqueça, Ele não esquecerá de você. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico, porque tudo que Deus te prometeu está no memorial dele. Tudo que Deus te falou. Se você não pegou nada até agora, pega isso. Acredite nisso, se agarre a isso. Tudo que Deus te prometeu, no tempo oportuno, Ele cumprirá. Tudo que Deus te falou, no tempo certo, Ele cumprirá. Porque Ele não é um Deus decrépito, Deus não é um Deus esquecido, que sofre de amnésia, como eu já disse. Deus é um Deus que lembra todas as manhãs. As misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos. A bondade, a benevolência, o amor de Deus, Ele é infinito e jamais Ele esquecerá de você. Então se alegre esta manhã e saiba, Deus jamais esquecerá de você. Por mais que você enfrente circunstâncias que pareça, eu vou repetir, que pareça que Deus te abandonou, Ele jamais esquecerá de você. Ele conta todos os dias, Ele lembra de você todos os dias, porque você está no memorial de Deus. Ele jamais esqueceu de você. Saiba disso, e no tempo certo Ele se levantará, assim como Jó orou e disse, o Deus no tempo oportuno se levantará em meu favor. Então Deus no tempo certo se levantará em seu favor. Acredite nessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Feche seus olhos, curve a sua cabeça se você puder. Se você não puder, eleve seu pensamento a Deus. Sintonize o seu espírito a Ele e oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta palavra, agradeço ao Senhor por esse dia, agradeço ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor mais uma vez tem demonstrado a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua benevolência para conosco. Obrigado, Senhor, por cada dia. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que está assistindo essa programação. Deus, o Senhor colocou essa pessoa diante desse receptor, é porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um objetivo de falar com essa pessoa. E eu creio, meu Pai, que o Senhor se levantará em nosso favor, porque o Senhor jamais esquecerá dos seus filhos. Gratidão ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E eu sei que em breve a nossa vitória chegará, porque o Senhor trabalha mesmo estando em silêncio. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por cada filho teu, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Se você crê nessa palavra, toma posse dela, comente aqui embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Todas as manhãs estaremos aqui. Curta, comenta, compartilha, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe abundantemente, que a graça te alcance onde você estiver. Deus te abençoe. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigado, bom dia, um abraço afetuoso e até amanhã. Deus te abençoe.